que é um salmo conhecido. Mas o Senhor pôs no meu coração esta palavra. Aleluia, Jesus. Salmos 23. Irmãos, não precisa ficar em pé. Você está na mesa, Salmo 23. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra o Salmo 23 a partir do verso 1. Aleluia. Existe um texto, uma cena na palavra do Senhor, aonde os discípulos de Jesus, eles foram convidados por um pai para expulsar o espírito maligno que estava sobre a vida do filho daquele homem. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele mal. Aquela criança, por causa desse espírito maligno, ele caía, às vezes com fogo, na água, se machucava. Os discípulos não conseguiram, e eles ficaram tristes. E mais na frente eles perguntam a Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus fala uma coisa que é um segredo para nós. Ele diz que tem, no texto ele diz que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Existem problemas na nossa vida que nós temos que persistir em um período de oração longo, de jejum, oração, súplica, para que aquele mal possa sair. Existe coisa que a gente ora, naquele momento sai, mas existe coisa que às vezes está tão arraigada, que tem algumas brechas, que ela precisa ser fechada, que precisa de um longo tempo de oração. Então existe coisa na nossa vida que a gente precisa fazer campanha, a gente precisa travar uma batalha. Mas pode ter certeza que se nós travarmos a batalha, o Senhor vai dar vitória. Os Salmos 23 diz assim: Senhor, tu és o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz às águas serenas. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolas. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Este é um salmo, se não for o mais conhecido, aleluia, Jesus, o mais conhecido da Bíblia. Dificilmente uma pessoa não conhece esse salmo. Todos conhecem esse salmo. Mas quando nós lemos esses salmos e prestamos atenção, há uma mensagem grandiosa da parte do Senhor para as nossas vidas. E nessa noite o Senhor tem uma palavra através desse salmo. Esse salmo é um salmo de Davi, de um grande servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Ele que escreveu esse salmo, Deus que deu para ele este texto. Na verdade, isso aqui é um hino que Davi louvava o Senhor. E ele declara: o Senhor é o teu pastor. E nós precisamos atentar para isso aqui, porque é uma linguagem simbólica em que chama Deus de pastor. Será por que Davi declara que Deus é pastor? Será por que Davi fala essa expressão acerca de Deus? O Senhor é o teu pastor. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos, na época de Davi, nós vamos compreender que o pastor era muito importante para as ovelhas na sua época. Na época de Davi, as pessoas sobreviviam criando ovelhas. Uma das formas de sobreviver era criar ovelhas. Só que a ovelha tem um problema: ela não sobrevive só. Se você colocar uma ovelha sozinha numa manga e deixar ela lá, vai morrer. A visão dela é meio curta, ela pode se machucar com facilidade, e ela precisa sempre de cuidado. Você não pode deixar a ovelha dormir sozinha na manga. À noite você tem que prender ela, porque senão ela anda sem direção. Então, o pastor é muito importante uma ovelha, porque o pastor traz os cuidados necessários que a ovelha precisa. Se a ovelha precisa de alimento, o pastor leva um pasto para ela alimentar. Se a ovelha precisa de remédio por ter que se machucar, tem machucado, o pastor vai lá e coloca um remédio e aquela ovelha é curada. Assim é Deus. Por isso que
Davi chama Deus de pastor. Porque Deus é como um pastor que cuida daquela ovelhinha que não consegue se proteger. E quem é essa ovelha? Essa ovelha somos nós. Nós aqui nesse texto aqui somos essa ovelha. E Deus é esse pastor que no momento que nós estamos ali caídos, feridos, em adversidade, Ele vai dar, nos pega nos braços e cuida. Se estamos feridos por algumas coisas da vida, Ele vai e passa um remédio espiritual e nos fortalece. Quantas vezes nós acordamos tristes, abatidos, né? De tantas coisas, tantos problemas, a gente pensa, meu Deus, como que será o dia? Aí de repente vem aquela paz no coração. Aí de repente vem aquela alegria. Você sabe o que é isso? É o pastor cuidando de nós como ovelha. É Deus poderoso cuidando de nós, cuidando do nosso coração, cuidando do nosso interior, cuidando da nossa alma. Então Davi, ele declara: o Senhor é o meu pastor. E nós temos que ter este pastor na nossa vida, este cuidador, porque sozinho nós não conseguimos. Às vezes as pessoas pensam que é grande e bom demais e declara: sozinho eu faço isso, eu posso aquilo, eu faço o que eu quero. Mas quando vem lutas, que às vezes uma enfermidade que o médico não dá jeito, quando vem uma dificuldade que ninguém consegue resolver, aí ele entende que sozinho ele não pode, aí ele encontra a saída do pastor. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos não esperar que as lutas venham para procurar esse pastor. Nós devemos, mesmo quando está tudo bem, estar aos pés do nosso pastor, que é o Senhor Deus. Nós precisamos entender que sem Ele nós não conseguimos nada. Davi, quem era Davi? Escreveu, você sabe, Davi era um rei, Davi era um homem rico, Davi era um homem que aparentemente ele não precisava de nada, mas na verdade ele sabia que tudo que ele tinha por esse pastor. Nós temos que saber que a família que nós temos, por esse pastor que é o nosso Deus que nos deu, a casa, o pão que nós alimentamos, sabe? Às vezes enfrentamos luta e de repente se nos dá vitória, é Ele que nos dá vitória. Então, amados, eu quero dizer que para você, Ele como pastor está cuidando de você. Às vezes a gente não vê, a gente pensa que está só, sabe? Mas na verdade não estamos só. Jesus, ele deu um texto que ele declara assim: eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Todos os dias o Senhor está conosco. Pode ser que com certeza nós não vimos, porque Ele está em espírito, nós não conseguimos ver fisicamente, mas pode ter certeza que Ele está conosco. Se não fosse Ele, se não fosse o Senhor, que seria de nós? Então Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo um homem poderoso, ele reconhecia Deus de Israel. E ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Amém, igreja? Você pode glorificar o Senhor. Amém, aleluia. Nada vai me faltar. Sabe o que é isso aqui? Confiança. Eu quero perguntar para vocês nessa noite: vocês têm essa confiança que Davi demonstra aqui nesse texto? Ele diz: o Senhor é meu pastor e eu sei que nada vai me faltar. Agora deixa eu te falar uma coisa: você acha que Davi não enfrentou lutas? Foi um dos homens que mais enfrentou lutas na sua vida. Ele enfrentou luta tão grande que um dia o seu próprio filho levantou para matar ele. E ele teve que fugir da sua própria casa e dormir no meio do mato. Muitas vezes, muito tempo no deserto, correndo, fugindo do seu próprio filho, porque queria tomar o seu trono. Mas ele sabia que diante daquela luta, no final, Deus ia dar vitória. Às vezes, mesmo estando com o Senhor, a luta vem, a dificuldade vem, não adianta. Às vezes as pessoas pensavam que na igreja não vai haver dificuldade. Sim, tem momento de dificuldade, mas Davi diz o seguinte: nada vai me faltar. Vai haver um momento que o Senhor vai se levantar e vai me ajudar. E houve um momento que Deus deu vitória a Davi contra o seu próprio filho que estava querendo matar ele. Mas por quê? Porque Davi confiava nesse pastor. Às vezes nós precisamos perguntar assim: será, Senhor, que eu estou confiando mesmo? Ou será que isso é só história? Será que eu acredito mesmo? A gente precisa saber. Por quê? Porque nós só conseguimos o agir de Deus na nossa vida através da fé. E aí Davi diz: o Senhor, pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lar das águas tranquilas. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome.
Sim, ainda que eu andasse pelo vale da